Ubuntu para você! Tudo bem? Boa tarde se você já almoçou. Bom dia, humanos do meu Brasil! Hoje nós vamos falar de autismo, de alta performance ou de alta função. Isso, com o professor José Otávio. Eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. E quem não conhece o professor José Otávio vai ter o prazer de bater esse papo. Ubuntu! Deixa eu salvar esse tema aqui. E eu vou te pedir um favor, tá? Tem um aviãozinho aí embaixo para você. O Zé já entrou, faz isso também, Zé. Esse aviãozinho é para você chamar todo mundo que você conhece. Sai chamando todo mundo da sua lista. Clica e chama muita gente que você conhece para a gente encher essa live e bater um papo muito gostoso. Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Acabei de chamar o Zé. Zé já está chegando. Vai ser um super bate-papo. Eu tenho certeza disso. Zé, querido, que bom te ver. Tudo bem? Olá, meu amigo, tudo bem? Que bom, Zé. Graças a Deus. Esse aqui, ó, é o Ubuntu, ó. Olha ele aqui. Somos todos iguais. Ah, meu amigo, não sou nada sem você. Você não, eu não seria nada sem você. Zé, antes da gente começar, eu acho que eu nunca te falei isso. O termo Ubuntu na minha vida surgiu por causa de você, rapaz. Conta isso para mim, doutor. Você numa palestra no UFRJ, para quem não conhece, eu e o Zé somos contemporâneos da UFRJ, trabalhamos juntos no Reabilitar, Estudamos juntos. estudamos juntos, trabalhamos juntos. E numa palestra sua, você contou sobre a filosofia Ubuntu. Eu me apaixonei sobre a filosofia, mergulhei e hoje ela está na minha vida e nunca mais larguei. Para você ver como a gente influencia a vida do outro, né, Zé? É o Ah, e Ubuntu. você, é muito legal isso, né? Estou aqui, estou muito feliz de conversar com você agora na hora do almoço. Conversar sobre vários temas. Você falou do autismo, né? A gente trabalha com acessibilidade também para pessoas com deficiência. Eu conheci o Renato há mais de 10 anos atrás. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu entrei na UFRJ. Ele já tinha feito seu doutorado na Inglaterra, trabalhava aí com fisioterapia e tinha um projeto Reabilitar-te, tem, né, um projeto aí que ainda existe, né, e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre vários assuntos. Como que você está se cuidando nessa época, meu amigo, aqui, nessa época em que diminuiu os contatos sociais, né, e você é uma das pessoas mais sociáveis que eu já conheci. Que bom. Eu me reinventei, porque o contato, o que diminuiu foi físico. O social, ele continua. A gente está aqui conversando. A minha live ela é diária. Então, Diária? diária. O social, para mim, é Uau. importante. Eu estou na minha 40ª live hoje com você. Então, são 40 horas de conversa. Eu não me construo, não me vejo capaz de ser um ser humano sem absorver de outra pessoa. Você sabe da minha fé cristã e da minha admiração por esse Deus, né? Por Jesus. E essa minha necessidade de servir e ser servido, servindo, é inata. Eu não consigo me ver sem conversar, sem aprender.
Então, apesar de fisicamente estar distante, eu arrumei um jeito de estar perto. Então, eu quero Muito hoje, legal. Zé, que você se apresente aqui para o meu público. Fala um Meu pouquinho nome do é Zé, de onde você veio, da sua formação. Sou José Otávio, sou uma pessoa curiosa. Eu aprendi a ler antes de escrever. Sempre assim fui curioso com os mais diversos temas. Fiz faculdade, né, de terapia ocupacional, depois fiz mestrado, doutorado em artes, estudei mais, fiz alguns pós-doutorados. O Renato fez um pós-doutorado junto com a gente também na UFRJ, né, Renato? Então a gente está sempre estudando, né? Essa é uma marca que eu tenho, que eu gosto bastante de descobrir coisas novas, né? Estou me reinventando também nessa época. Estou gostando muito desse contato por lives, por aula, né? Eu mantenho, Renato, a aula, as minhas aulas de mapas, que começou junto Uhum. com você da UFRJ. Depois nós vamos contar que a gente já deu aula para 500 pessoas, né, Renato? Da Muito, UFRJ para uma muito turma antes dessa necessidade de, é, de de 500 pandemia. alunos. Imagine que loucura isso daí. Então, mantenho minhas aulas agora com uma turma pequena de 10 alunos, né, que nesse semestre de mapas, Uhum. usando essas plataformas digitais, essas novas mídias, que eu acho que é um dos grandes mudanças no mundo, né? Nada será como antes. Isso já existia, o stream de vídeo já existia, essas coisas já existiam antes, mas agora a gente viu que dá para usar. E depois que a gente aprende a usar, a gente não vai largar isso aqui, não, com ou sem pandemia, né? Com certeza. Esse tempo, Zé, e eu acho que essa sua capacidade de ver além, ela é admirável. E você já falava dessa capacidade de falar com pessoas à distância muito antes. Então, era o streaming, a capacidade de ler Big Data. Não se falava tanto de Big Data igual se fala hoje, e a gente já conversava sobre isso lá atrás. Numa universidade, numa escola, né? Hoje o dado é muito importante. Então, quem gerencia uma universidade, uma escola, qualquer forma de educação, o dado é muito importante. A gente que fala muito de família, né, Renato? Aqui a minha mãe, ela começou na educação à distância no ano de 2000, Renato. No ano de 2000, já tem 20 anos isso, pense um pouco, é Uau. muito tempo, né? Então estava à frente do seu tempo. E assim, eu convivo com isso e vejo a importância, né? De a gente manter esse contato. Eu acho que as aulas vão ser cada vez mais. Você vai ter um tempo para um contato humano mais qualificado, né? Ubuntu. E você vai usar o seu tempo de que antes você ficava em transporte, em outras coisas, de uma outra forma, né? Eu acho que o mundo precisa mesmo de uma outra forma de se relacionar. Renato, mas você falou, né, do meu autismo, né? Descobri isso aos 40 anos. De repente, De repente, mas não de repente, porque desde novo, né, eu tinha alguma coisa diferente, né? Então tinha crises, tinha outras coisas, e não sabia direito o que, que era isso. E de repente isso fez sentido, foi muito importante para mim. Eu escrevo sobre isso, eu dou palestras, eu falo, porque eu acho que pode ajudar alguém que está lá do outro lado, né? com Um pai, uma certeza. mãe, na minha turma de mapa sempre tem pessoas do ensino médio agora com autismo, né? É uma nova proposta. Você que vem lá da bioquímica da UFRJ, né? Onde foi primeira vez foi colocado as pessoas, né? A inclusão de pessoas da periferia dentro da UFRJ e depois se colocou na bioquímica os surdos Perfeito. e agora eu tenho essa ideia de se trabalhar com as pessoas com autismo. Eu acho que essa diversidade humana é muito importante, né, Renato? Então, estou aqui para conversar com você e lembrar que nós somos todos iguais. Mas, Zé, me fala para mim quais eram as crises que te acompanhavam e
a gente está falando de alta performance ou alto funcionamento. Eu até coloquei no texto, um texto da Fátima Wang, que é quem coordena a ONG do Mion, que está aí com a carteirinha do autismo, uma pessoa que também tem um filho com uma alta performance, digamos assim, e ela diz que a pessoa com o autismo de alta performance é muito cobrado, porque como ele tem um rendimento alto, quando ele falha, as pessoas cobram achando, poxa, ele já é bom em matemática, ele já passa, já é professor, no seu caso, né? Isso é só mais uma crisezinha, mas mal sabe o que ou reter do dia a dia para não demonstrar as dificuldades. Explica pra gente quais são essas dificuldades, o que você sentia, Renato, que você não sabia. esse ponto que você está trazendo é muito importante, né? Eu estou com vários amigos aí, Douglas, minha namorada estava assistindo, estou com meu primo Carlos Henrique, um abraço para todo mundo aí que está me vendo. Tem 20 pessoas assistindo, Renato, muito legal. Que legal. A pressão social é o ponto, Renato. Só nessa pandemia que eu percebi que eu era exposto a mais pressão social do que eu aguentava. A pressão social ela é silenciosa, né? Ela começa lá na escola, quando você vai para a escola e tem muita gente, tem muito barulho. Um dos pontos centrais, um dos pontos centrais na escola é o barulho, muito estímulo. E o autista, e normalmente de alta performance, ele capta todos aqueles estímulos. Então, ele escuta mais, ele vê mais coisa, ele está lá hiperestimulado, e isso leva a um estresse que, se tiver algum problema, esse é o ponto, não existe crise se não tiver problema emocional. Se tiver alguma dificuldade emocional, é o gatilho da crise. Então, a crise é uma fórmula, é do cérebro, né? Estímulo sensorial mais gatilho emocional, igual a crise. Se a família consegue lidar, a escola consegue lidar diminuindo o estímulo, né, sensorial, que é provocado pelo social, né, a gente vai conversar sobre isso, e não tem gatilho emocional, essa criança não vai ter crise. Olha que interessante. E a crise do autismo, para mim, é um dos assuntos mais negligenciados da medicina. Mais até do que doenças, assim, às vezes a gente fala que existem doenças tropicais, várias doenças negligenciadas. Eu acho que a crise no autismo ganha como o assunto menos descrito, né? Então, se a gente for fazer agora uma pesquisa dentro das bases de dados científicas, a gente vai encontrar pouquíssimos artigos falando sobre crise no autismo. E existe, se nós temos 1 a 2% da população com autismo, né? Só no Brasil a gente teria 2 milhões de pessoas a 4 milhões de pessoas com autismo, tendo crises semanais aí, né, a maioria. A gente tem um número de crises que chegam a 3 milhões de crises por semana, né? Então, é uma coisa... No Brasil, eu estou falando, isso está dentro da escola, está dentro do trabalho, está dentro de um monte de coisa. Se a gente conseguir começar a conversar, né, para um mundo mais amigo, com uma atitude melhor para as pessoas com autismo, diminuindo essa questão do barulho, questão dos estímulos. E essa ferramenta aqui, eu estou dando aula à distância, estou fazendo esse contato, né, com a minha questão mais de trabalho à distância, né, e isso está diminuindo a minha parte de pressão social. Renato, eu tive só uma crise nesse período, e essa crise foi muito interessante, que foi uma crise dormindo. Uma crise dormindo, e que teve as mesmas coisas, né? E eu acordei com o mesmo... eu até brinco, lembra do desenho do coiote e o Papaléguas?
que o trem vinha e batia assim no do coiote, e o coiote ficava acabado. Essa é a sensação depois de uma crise, né? Se tem algum autista aí de alto funcionamento também, que consegue explicar, falar, né, o que ele sente, ele vai relatar isso. Vai relatar esse cansaço extremo, né, depois de uma crise. Então, as altas habilidades, o alto funcionamento vem do quê? É uma capacidade das nossas redes neurais de entender algumas coisas com muita rapidez. Então, pode ser leitura, eu tenho leitura, parte lógico-matemática, né? E algumas outras coisinhas, mas mais forte nisso, né? Então, eu acabo fazendo modelagem de sistemas complexos, por exemplo, o sistema desse que a gente está vendo hoje, da Covid-19. Eu consigo visualizar os dados e fazer esse tipo de coisa que o computador demoraria para fazer. Eu faço cenários, né? Então, eu tenho essa facilidade, o Renato trabalhou comigo, sabe disso, de fazer cenários lógico-matemáticos, né? Que tem diversas coisas diferentes funcionando ao mesmo tempo, né? Isso é o quê? É uma rede neural que já vem meio que pronta para isso, né? Para esse tipo de habilidade, né? De competência. Então, uma coisa, eu poderia ser uma criança, de repente, que demorasse mais para falar mais do que tudo, mas como eu aprendi muito cedo a ler, isso me facilitou, né? Me ajudou demais a estar aqui, estar na universidade, estar batendo um papo com meu amigo Renato. Então, a Jane está perguntando aqui, a gente tem um público bem diferenciado, várias pessoas que têm experiência com autismo, outras pessoas que não têm. Então, a TEA, né? Então, o transtorno do autismo é uma rede, é um espectro de vários tipos de autismo. Todos eles são complexos e não há para você falar para uma mãe, né, que há um autismo mais leve e um autismo menos leve, ou falar para um autista, isso não é bom, né? Todo autista ele vai ter o seu comprometimento, mas quando a gente fala de alto funcionamento, é o autista que ele tem uma independência funcional muito maior, ele tem altas habilidades, como o Zé está relatando o próprio funcionamento dele, ele tem uma capacidade funcional de lidar com algumas tarefas, e essas tarefas geram ele habilidades de performance, às vezes com complexidades numéricas, matemáticas, ou até mesmo sociais, mas também gera alguns comprometimentos, né, Zé? Não é só Não são só flores, né, meu amigo? Só flores, né? E quando a gente fala desses comprometimentos, geralmente, né? A gente não pode fazer um estereótipo porque é N de um. Realmente, cada um tem a sua característica. Geralmente, eles são sociais, né? E fala da sua relação. Como foi a sua infância, Zé? Essas crises na sua infância, elas eram notadas? Mas não existia nome. Renato, é bom lembrar, né, que eu nasci em 1976 e lá no século passado, nessa época, o que acontece é que o autismo não era uma doença para as pessoas que tinham autismo leve. Isso só muda em 1997, né? Aí eu já tinha 21 anos, já estava na universidade, né? E antes o autismo era quem tinha um grau muito grave, né? Não falava, tinha vários comprometimentos. Então esses eram diagnosticados como autismo, era uma minoria, né? Então isso mudou, né? Então é interessante, eu não nasci autista, né? Apesar que com poucos meses, Renato, eu já tinha alguns comportamentos, né? Como repetidos, de balançar, de fazer várias coisas, eu acabava me ferindo nessa região e outras coisas.
isso com poucos meses, né, segundo o relato da minha família. Então, isso já era um comportamento, só que não era notado, né? Sabia-se que tinha alguma coisa, mas não se sabia o que era. Mas eu tive muita sorte de ter uma família muito suportiva, uma família que entendia a diferença, né? Eu nasci com muitas dificuldades, fiz uma cirurgia logo com 1 mês de vida, tive muitas paradas cardiorrespiratórias, sobrevivi por um milagre, né? A fé é muito importante aí, né? Por um ato de amor mesmo, de conseguir sobreviver com todas as adversidades, né? Numa cidade do interior que não tinha nem quase que uma UTI, nada, eu consegui sobreviver e depois eu me desenvolvi, né? Tive atos de amor do meu avô, da minha mãe, do meu pai, das pessoas perto de mim, futuramente de professores, que foram parando, tentando entender, me entender, e eu, com essas facilidade de algum tipo de leitura, mesmo sendo literal, né, que é uma das características que eu tenho até hoje, né? Se falar a vaca foi para o brejo, eu imagino uma vaca caindo numa ribanceira, num brejo. É difícil, tenho que me fazer o exercício para mudar. Isso o Renato já passou comigo alguns momentos de riso, né? E a gente já passou várias experiências junto, ele me conhece bem, né? Se a gente for um dia, a gente pode fazer uma live contando histórias, né, Renato? Porque vem muita coisa na memória. E o Renato sempre foi muito inclusivo, né? Ele sempre teve esse trato Ubuntu com ele, que é essa capacidade de ver o diferente. E mesmo eu tinha algumas dificuldades sociais no trabalho, mesmo com o Renato e com outras pessoas, que eram dificuldades que eu não sabia ainda que eram do autismo. Então, limites, porque eu não conseguia, se tinha algum jogo, alguma coisa, alguma dificuldade para entender o que estava acontecendo, que não era claro, eu não entendia. As pessoas entendiam, eu não entendia. Então, eu tive muita dificuldade com essas coisas, mas eu superei, né? Então, eu acho importante que exista um ambiente de trabalho preparado para as pessoas do espectro autista e com altas habilidades, porque elas podem ajudar a criar coisas novas, né? A criatividade é muito grande, né, nessas pessoas, e essa é a ideia minha quando eu abro a minha disciplina dentro da UFRJ para pessoas do espectro autista já no ensino médio, para ter uma iniciação científica e um entendimento que ela é acolhida lá no início, né? Então, que seja um caminho mais fácil para ela, né? Muito bom. Zé, e como é que é o aceitar? A gente tem experiência, eu trabalho com crianças autistas, eu tenho uma experiência muito interessante, que é famílias que às vezes têm 4 crianças autistas e às vezes uma tem um espectro mais severo e outras 3 menos, mas todas têm necessidade de um acompanhamento, mas a mãe acha que não, né? Acha que aquela última não precisa. Essa não, doutor. Essa não traz sua filha também. Não, não, ela nem precisa, doutor. Só eles 3. E aí, quando vai ver, depois de 3 anos, ela reconhece, traz a filha, mas aí já demorou e já perdeu aquela fase. E ela reconhece, fala, puxa, se eu trouxesse antes. E olha que já tinha 3 filhos autistas, né? Renato, Como é que é isso? Você trouxe um ponto importantíssimo. Mais do que aceitação o autismo. Ele é uma doença hereditária, né? Em alguns pontos, mas mais do que isso, ela tem um componente genético muito forte. Então, as últimas pesquisas cada vez mostram mais, né? Estão descartando cada vez mais os componentes do meio, né? Que sempre se achou que isso ou aquilo estão sendo retirados um a um por pesquisas sérias científicas e o que fica em grande parte as últimas revisões mesmo e pesquisas maiores com ver que o autismo
é uma questão genética e também hereditária. O que que isso leva à mudança? São famílias autistas, Renato. Então, se é um espectro grande, a pessoa que tem um filho autista, alguma coisa, ele pode não ser autista, mas ele está lá com algum comprometimento social, então ele vai ter dificuldade para entender alguma coisa, talvez mais do que aceitação, ele não entende. Uhum. Ele não consegue compreender por quê? Por uma dificuldade dele social, porque o autismo é hereditário, né? Pode pular gerações, mas assim, tem a ver com famílias autistas. Então, eu, José Otávio, sugiro mudar um pouco o foco da criança com autismo para a família autista. Então, Muito essa é uma bom. proposta original, né? Você sabe que eu sempre estou desenvolvendo propostas originais, e essa é uma proposta muito grande que eu divido com você. Eu acho que Uhum. vai facilitar o seu trabalho também. Você já está intuindo por esse lado, mas para trabalhar com autismo, nós temos que trabalhar com as famílias. Uhum. E principalmente as mães, né, Zé? A gente sabe que o pai tem um papel muito grande, ele é o, talvez na nossa família patriarcal, talvez quem traga o fomento, mas quem está ali do lado, trazendo a, a, a força e se doando, muitas das vezes, principalmente nos espectros mais graves, é a mãe. E às vezes adoecendo com as É, comorbidades da vida por causa da demanda que gera, às vezes, tem um filho até nome autista. para isso, né? Como num trabalho, né? Quando você tem um excesso, chama burnout, né? É uma ideia que você se queima de tanto, literalmente pensando de Uhum. tanto trabalho. Mas quando você lida, né, com pessoas do espectro autista, você acaba ficando sobrecarregado, casos mais graves, né? Às vezes só tá lá, por exemplo, nesse momento de pandemia, né? Às vezes tá uma sobrecarga, às vezes está só a mãe e a criança, né? Às vezes uma família pequena, assim, e aquilo tá em excesso, tá com dificuldade, né? Então a gente tem que olhar para isso e também aceitar, ver como se você pode criar uma rede, né? Ubuntu, trata Uhum. Ubuntu aí, para qualificar, né? Lembra-se que a gente sempre trabalhou, quando o nosso trabalho, né, na UFRJ, a gente identificava redes e Uhum. criava nós para essas redes. Então, pessoas que possam ajudar essa mãe, né? Então, a gente indicar isso na conversa, ter muita escuta, anotar essas pessoas que podem ajudar, ampliar a rede, né? Não nesse momento de distanciamento social, mas já virtualmente agora, e logo após aumentar essa ajuda, né? Então a gente precisa muito do nosso trato Ubuntu aí, que o Renato pode explicar para vocês aí, que são novos aí no canal dele, o que, que é o trato Ubuntu. Então, o trato Ubuntu, né? Trato vem de tratar, então tratar mesmo, né? Quem trata está se tratando, então é uma via de mão dupla. Enquanto eu cuido de você, eu estou sendo cuidado, e é um acordo, é um combinado, é um trato ao mesmo tempo. E o Ubuntu é uma filosofia africana bento, que é eu sou porque nós somos. Então, essa live, eu vou sair dela um pouquinho mais e o Zé vai sair dela um pouquinho mais Renato, e assim é a vida. A gente está sempre se dando um para o outro. Zé, eu vou dar um pouquinho aqui de uma experiência de uma mãe, um filho autista, que ela, como essa rede Ubuntu é importante, ela era uma mãe rica, é uma mãe rica, e a mãe dela é riquíssima, e ela nunca passou o Natal, depois que o filho nasceu, na casa da mãe, porque o filho não era aceito. A mãe, a avó pagava babá, pagava viagem, pagava tudo, mas não queria criança na casa dela. E os natais dela passaram a ser lindos quando ela tirou a criança da escola
pública, da escola privada e botou na escola pública. A escola pública aceitou a criança de uma maneira linda, que a escola privada nunca conseguiu. E não colocou na escola pública por necessidade. Colocou porque um amiguinho da praça, autista também, fez amizade, e a mãe falou: menina, sai dessa escola, vai para a escola X, lá tem um programa, vem para cá. A criança desenvolveu de uma maneira e agora ela comemora Natal na favela, até me arrepio, é a vida, né? E ela... Renato, a gente sabe, né, que esse país podia ser muito melhor, né, se todos estivéssemos juntos e misturados na escola pública, né? A escola pública, ela tem uma organização para aceite, ela tem muitas dificuldades, mas ela tem uma estrutura melhor do que a melhor das escolas particular no quê? Na informação, se ela for além, né, ela consegue se unir com os outros sistemas públicos, né? Então a gente conseguiria ter, desde essa criança aí da Zona Sul, vamos falar do Rio de Janeiro, até a criança da comunidade juntas, né? Essa criança com autismo, de repente, pode ter uma alta habilidade, ser descoberta dentro da escola. Então, o papel da escola pública é muito grande. Eu acho que nessa pandemia, o que pode ficar para a escola pública é essa rede que ela é, né? Então, que a gente tivesse mais respeito, porque, na verdade, o que a gente precisa é dessa diversidade, né? Essa coisa de separação, de gueto, de divisão, né? De apartheid da sociedade brasileira é o grande ponto a se mudar, né? Então, o Renato sabe que eu acredito muito nos direitos humanos, os direitos de todos, né? Numa coisa mesmo do amor, de a gente estar juntos, né? Isso teria que estar acima de tudo, de direita, de esquerda, de política, isso ser uma essência de vida. Então, se a gente conseguir levar a escola a isso, uma escola que consiga ter uma inclusão de pessoas com deficiência, de pessoas de classes diferentes, isso já é um grande passo para manter a democracia no nosso país. Tá, Zé, eu vou abrir aqui para as perguntas. Uma pergunta aqui, eu acho que é para você. A Ana, você como terapeuta ocupacional, me diz quando um terapeuta diz que uma criança não está interessada na terapia. Existe isso, Zé? Uma criança não está interessada? Ou é o terapeuta que não está criando... Não é fácil, sabe? Eu não vou comentar sobre isso, mas eu falo da importância da terapia ser uma coisa mesmo, menos terapia, mais vida. A terapia ela tem que se diluir. O Renato sabe, eu tenho experiência de terapia com o Renato, fazer junto, né? Que nós íamos à casa das pessoas, né? E que me misturava. Isso é muito necessário no autismo. A gente vê que menos aquelas horinhas, a gente sabe que existe um comércio muito grande, uma ilusão que só pagando muito eu vou conseguir uma melhora no autismo. Eu acho que o grande segredo da terapia a terapia ocupacional é exatamente isso, é entender como funcionam as atividades dentro da vida, né, dentro da família, da escola, e quanto mais esse terapeuta ele for a palavra é matrix, né, matriciador, ele vai ajudar a entender essa relação na família, relação na escola, relação no grupo social maior. Se ele conseguir fazer isso, ele vai se tornar desnecessariamente importante. Muito bom. Perfeito. Quanto mais vulnerável, melhor, né, Zé? Mais a gente aprende com as famílias, mais a gente entende o que o cliente quer, o que o nosso paciente precisa. Acho que é menos da gente, mais deles, e a gente vai oferecer o melhor serviço possível. Zé,
mais um pouco de você. Aí você teve uma adolescência onde você escolhe fazer terapia ocupacional. Como vem essa escolha? Essa escolha está pautada nesse teu amor pelo cuidar, e tem alguma coisa aí também nos seus sintomas? Você já passava alguma coisa a ver entre essa Passava. Eu tinha muita dificuldade com convívio social, tinha um verdadeiro apaúrio. Eu acabei sendo convocado para o exército na mesma época, daí eu queria sair, então eu acabei tendo dificuldades, tendo crises, fazendo prova da USP, crises tremendas dentro da escola, fazendo a prova, né? Então, eu vi que eu tinha dificuldades grandes, daí eu olhei lá, né? No primeiro ano eu já tinha passado algumas coisas de odontologia, medicina, não quis fazer. Prestei de novo no segundo porque eu estava para ir para o quartel, né? Então eu tinha que passar em medicina, passei novamente para não ir fazer Eu fiz inscrição numa de odontologia, eu acho, para não... para ser liberado do quartel, acabei... Mas aí, quando eu fui fazer a minha escolha de qual entrar, a minha escolha foi simples. Eu achava que a chance de eu ter bullying, de eu ter dificuldade, né, num curso, seria muito maior num curso masculino. Daí eu olhei na lista qual era o curso mais feminino, sério. E eu fiz matematicamente, olhei lá, terapia ocupacional São Carlos. É lá que eu vou. Daí eu fiz e fui para lá. Daí eu gostei do pão de queijo, gostei da biblioteca que eles estavam construindo e do lugar, que era bonito. E acabei ficando. Até o Douglas, que estava aí, estudou com meu irmão. Eu passei em medicina lá para fazer com bolsa, né, em total, lá em Taubaté. E acabei não indo, tinha lugar para ficar junto com meu irmão, que eu passei a vida inteira com o Douglas, meu amigo. Mas eu acabei fazendo terapia ocupacional e não me arrependo. Foi onde eu aprendi muito. Conheci em 95 a internet pela primeira vez, do jeito que a gente conhece. Uma biblioteca central maravilhosa, onde li muitos livros e tive colegas, amigas muito legais que me ajudaram no desenvolvimento. Muito bom. Lucimar, vai ficar gravada essa live, tá bom? Então, para quem está acompanhando a gente, essa live vai ficar salva aqui, vai ficar salva no meu canal também, que se chama Trato Ubuntu. Segue lá. O meu melhor forma de agradecimento por essas lives é se inscrever no canal, tá bom? Chama-se Trato Ubuntu. Só se inscrever. Aí, adorei a sua ideia de bullying sobre escolher o curso mais feminino. E olha que não é uma verdade absoluta isso não, porque menina, quando cisma de fazer bullying também... Sai de baixo, né? Pega ela quando torce o rabo ali, quando persegue alguém. Zé, se formou, veio para o Rio de Janeiro, prestou concurso, escolheu terapia ocupacional. E como foi o processo do diagnóstico, Zé? Alguém te ajudou? Hoje, teoricamente, é algo que vou conversar, o Clailson está aqui, vou conversar com a Fátima, que é uma das autoras da lei da carteirinha do autista. Hoje, para você ter a carteirinha do autista, você tem que ter um neurologista dizendo que você tem o transtorno autista. E eu acho que isso restringe o acesso. Psiquiatra e neurologista. Isso restringe. Isso é voltar aos tempos da caverna. Eu acho que tem que ter terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta. Eu acho que a área da saúde está capacitada para a gente. Você acabou de tocar 2 pontos importantes. Como foi? Eu estava representando o Brasil na ONU, né, 2 vezes como pessoa, sobre pessoas com deficiência, que eu estudava sobre inclusão, sobre essas questões educacionais e tecnologias assistivas. E eu conversando com uma pessoa, né, uma assessora da Câmara dos Deputados. Ela é assessora lá em Brasília. Você precisa conhecer essa pessoa pela questão de acessibilidade, né?
E ela falou, poxa, mas você precisa ver direito, né? Ir a fundo disso, porque eu já tinha passado em psiquiatra que tinha falado, você tem tudo ligado com o autismo, só que você é muito inteligente, então não deve ser, várias vezes. Então, o que aconteceu foi que ela indicou, né, a Flávia Giacovac, não, é Carla Giacovac, e eu conversei com a Carla Giacovac, que é até filha de um famoso psiquiatra, Uhum. e ela indicou para um especialista no Rio de Janeiro, Dr. Daniel, que ele é especialista em autismo, em algumas questões ligadas com adolescente e adulto. E daí eu fui conversar com ele e em 2 sessões ele fechou o diagnóstico, né? Depois eu fui novamente diagnosticado no SUS, né? Fui para o CAPS, onde eu sou atendido hoje, que foi a melhor coisa que eu fiz também, o doutor Daniel é excelente. E no CAPS eles conseguiram retirar até a medicação que eu tomava e ele tem uma abordagem incrível, assim, ligada com esse lado do social, entender o que faz pressão, você retirar o que faz pressão. Eu que tinha 2 crises por semana, estou há 3 meses, bem dizer, sem crise, né? Agora, nesse Ótimo. período de pandemia, para mim, pelo menos, ajudou e eu estou me entendendo e sei que depois eu também vou restringir algumas coisas, vou com cuidado para equilibrar, para não ter a crise, porque a crise é muito ruim. Então, se você consegue equilibrar, né? Então, tenho diagnóstico, né? Posso ter a carteirinha, eu tenho dificuldade com essas coisas burocráticas, mas e você tem alguns outros benefícios pela lei, né? Não é benefício, direitos. Uhum. Então, você tem que seguir, procurar os seus direitos, né? Como pessoa, no Brasil, o autista é considerado uma pessoa com deficiência, né? Uhum. Então é importante você estar por dentro disso, porque tem algumas dificuldades. A minha principal dificuldade que eu tenho que usar é a questão com viagens, né? A questão com viagens gera uma ansiedade tão grande que eu acabo entrando em crise às vezes em viagem. Então eu preciso de uma pessoa junto comigo e a lei faculta isso, né? Você ter um acompanhante, o que facilita, né, e permite que você tenha uma melhor qualidade de vida. Com certeza. E Zé, nessa sua crise, existe uma pré-crise? Existem alguns sinais de alarme Sim, que você. eu no N1, né, eu me monitorei durante os 3 meses, então eu sei o dado, o que acontece no coração, eu sei o que acontece no N1, o que acontece no meu sistema N1, parasimpático, para né, quem está fora da área da ciência, é nele mesmo, né? No N de um, só é um eu indivíduo. não indico vocês fazerem isso em casa. Então, mas eu acabei me conhecendo muito, porque o que acontece? Existe alguma coisa muito parecida com a epilepsia. Existe um arrepio, alguma coisa, alguns picos na eletrodérmicos, né? Que aumenta a sudorese, então um pico muito grande, 1, 2, às vezes 3, e é só no segundo ou no terceiro pico que você vem a ter a crise. Então você tem que ter o que abre essa janela para ter o pico é a pressão social, é o sensorial. Então eu estou por exemplo, no metrô, onde tudo é barulhento, tem coisas erradas escritas. Não sei se vocês sabem, mas tem muita coisa que é ilógica. Nos metrôs, principalmente nos metrôs brasileiros, assim, que fala para ir para um lugar, se você for, você vai pegar uma escada rolante subindo. Não sei, ninguém percebe isso, mas o autista sofre, porque ele segue exatamente o que está escrito lá, ele vai pegar a escada subindo. E daí aquilo abre o quê? Uma chance para uma A crise. vaca foi pro brejo. E o que acontece? Você fica predisposto, amigo Renato, a ter uma crise. Daí, se tiver algum problema, você brigar com alguém, conversar, alguma coisa emocional, crise. E daí, para voltar, 48 horas, você não fica bem,
uma ressaca dessa crise. Então, tenham paciência com seus filhos autistas. Não, eu brinco que não é birra, é crise. Então, a gente tem que tomar muito observação, né? E se a gente conseguir manejar a crise, o avanço vai ser muito grande nessas crianças. E o diagnóstico diferencial, eu imagino, que bom que você foi no bom médico, mas você deve ter ouvido muita coisa. Transtorno borderline, deve ter ouvido esquizofrenia, deve ter ouvido de tudo aí, né? Porque... Isso daí é uma coisa que aparece, né, na adolescência, quando isso não era muito, né, lá em 95, 93, 92, olhava e se pensava, epilepsia, e daí vinha outro, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, ou até tem alguma crise, isso pode ser uma esquizofrenia. Então, muitos autistas escutam às vezes muito e caem. Então, eu fico pensando, e tomam Renato, para isso, né, Zé? eu trabalhei, você sabe, né, da minha trajetória, eu trabalhei no hospital lá da UFRJ, Hospital Psiquiátrico da Praia Vermelha, né, o IPUB, e quantas daquelas pessoas que estão lá dentro que são simplesmente autistas, né? E, Renato, eu fiz uma revisão dos pacientes lá, você trabalhou, né, lá no NISE, lá na Zona Norte. Nem fala. Eu fiz um trabalho muito bonito, que até saiu no Instituto Moreira Salles. Eu peguei prontuários dos egressos que a Nise da Silveira atendeu e observei com o olhar do diagnóstico diferencial de autismo. 3 dos principais pacientes da doutora Nise da Silveira, isso eu falo em primeira mão aqui com você, eram autistas. O Rafael Domingues, o Emigídio de Barros e o Fernando Diniz. Esses 3 pacientes, quando você pega os prontuários, você vai ler, vai entender, vai ver o que acontece, eram autistas, né? E essas crises, elas não eram crises esquizofrênicas, né? Então, eles ficaram fechados. Muitos autistas foram trancados dentro de hospitais psiquiátricos porque não tinha outra coisa, né? Ainda bem esses que encontraram uma doutora Nise da Silveira, né? Mas isso é muito... vão ler, vão falar, não, isso não pode. Mas se a gente for estudar isso, eu indico uma pessoa que quiser fazer um doutorado sobre isso, estudar a fundo, né? Pode recuperar aí na história da ciência. Antes de ter o termo autista, muitas pessoas, porque o autismo é muito antigo. O autismo ele vem há milhares de anos, né? Claro. E vamos para a gente falar uma coisa muito legal de ciência, né? Ele é uma vantagem evolutiva. Por quê? Senão ele não se mantinha. Então, e quando a gente sabe que ele é uma vantagem evolutiva? No momento de pandemia. No momento de pandemia, o autista, ele vai lidar, talvez, alguns deles, né? Não todos, mas alguns, como é o meu caso, vou lidar melhor com esse momento de distanciamento social, né? E isso, em milhares de anos, é uma vantagem evolutiva. E você vê que o autismo ele continua igual. Ele é esse 2%. Se você for estudar e tentar entender isso há milhares de anos, né? Até na questão dos Homo neandertal se achou genes ligados hoje que a gente vê ligado ao autismo. Então, é uma coisa muito interessante estudar o autismo. Que beleza, Zé. Que bom. Esse é o Zé Otávio. Zé, a gente já está chegando no fim. Eu sabia que ia ser gostoso, que ia ter amor, que ia ter revelações. A gente, toda vez que conversa é isso, a gente já se abraçou, já se bateu, já se abraçou de novo. Nossa relação é de muito carinho e respeito. Nunca faltou respeito entre a gente. Isso é o principal. E que a gente
espalhe essa vontade de incluir as pessoas, mais gente. A gente sabe que um mundo mais inclusivo é um mundo melhor. Acho que essa é a intenção de uma live como essa, de um bate-papo como esse. Eu acho que as informações que você passou aqui, essas reflexões que a gente trouxe, vai deixar muita gente pensativa, né? Quanta gente aí nos IPUBs da vida, nos internatos da vida, ou sendo medicadas nos tarjas pretas da vida, apenas porque o conhecimento não chegou para todo mundo e o mau diagnóstico ainda está fazendo com que a indústria farmacêutica enriqueça. E não há tratamento para o autismo. O que a gente trata são os sintomas, o que a gente trata são as disfunções, e o que há é amor, o que há é afeto. É o afeto que você sempre falou, é o tratamento número 1, é o tratamento de ouro. Zé, suas palavras finais, se despeça aqui do nosso público. Obrigado por ter aceito essa tarde, esse almoço comigo. O afeto é o mais importante, é o que precisa tratar a humanidade, né? O meu amigo Renato, eu tenho um traço de personalidade comum ao meu amigo Renato, que a gente consegue lidar com todos os espectros de pessoas. Se for político, é da direita à esquerda, aos radicais de todos os lados. Por quê? Porque a gente consegue lidar com um sentimento humano muito bem, que é o sentimento de raiva. Nós sabemos lidar com ele com um jeito que ainda a gente vai conversar sobre isso um outro dia, Renato. Porque, segundo Stephen Hawking, aquele que anda da cadeira de rodas, aquele grande físico, ele falava que esse é a principal mudança que o ser humano precisa fazer. Tratar a sua raiva, tratar essas coisas muito antigas que ele carrega, para ter uma sociedade pronta para o futuro, porque isso pode destruir o ser humano, né? Então, se a gente não trouxer o afeto para tratar nas escolas, desde o início, nas famílias, a nosso cérebro, e modificar ele, a gente tem que modificar, hoje não sabemos como, mas a gente tem que tratar, ensinar as pessoas o afeto. Então, isso fica essa mensagem, né? De um trato ubuntu a todos, né, com muito afeto. Obrigado, querido. Fica com Deus. Um beijo na sua mãe, na sua família, na sua querida. Fica na paz. Deus te abençoe. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau. Esse foi o querido Zé. Que bom. Essa live vai ficar salva aqui. Amanhã eu vou falar com a Karina, mãe de do Xene. A gente sabia a realidade, as crenças, as limitações. Ela é presidente nacional dos pacientes com distrofia muscular de Duchenne. Então não vai perder amanhã não, tá bom? Meio-dia, aqui comigo. Vai ser difícil você perder, hein? Por favor, vem amanhã, tá bom? Um abraço para você. Vai ficar salva essa live. Almoça comigo. Me segue aqui, me segue lá no canal. Trato Ubuntu. Trato Ubuntu. Só botar no Google aí. Tem página, tem canal, tá tudo junto. Esse aqui que é o Ubuntu, ó. Ó. Olha lá o Ubuntu lá, ó. Um abraço. Tchau, tchau.